Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Está começando o Café com Mensagem desta noite, uma ótima noite para você. Boa noite, professora Sarita. Boa noite, Dr. Tony Luiz. Boa noite, queridos, queridas do Café com Mensagem. Estamos começando mais um Café com Mensagem neste ano dos 20 anos do Café com Mensagem aqui na Rádio Vibe Mundial. Uma ótima noite para você. São 20 anos de Café com Mensagem. É com grande alegria que estamos aqui ao vivo no Café com Mensagem. Ótima noite para você e vamos juntos hoje começar invocando o Espírito Santo Criador, nessa sequência de cura, libertação, restauração e renovação da vida. Vamos dizer assim juntos: ó vinde Santo Espírito. Ó vinde, Santo Espírito. Enviai dos céus um raio de luz. Enviai dos céus um raio de luz. Um raio de luz. Um raio de luz. Vinde, Pai dos humildes. Vinde, Pai dos humildes. Dai aos corações. Dai aos corações. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Consolo que acalma. Consolo que acalma. Hóspede da alma. Hóspede da alma. Doce alívio vinde. Doce alívio vinde. Doce alívio vinde. Doce alívio vinde. No labor descanso. No labor descanso. Na aflição remanso. Na aflição remanso. No calor aragem. No calor aragem. No calor aragem. No calor aragem. Enchei luz bendita. Enchei luz bendita. Chama que crepita. Chama que crepita. O íntimo de nós. O íntimo de nós. O íntimo de nós. O íntimo de nós. Sem a luz que acode. Sem a luz que acode. Nada o homem pode. Nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Ao coração sórdido lavai. Ao coração sórdido lavai. Ao coração seco regai. Ao coração seco regai. Curai os doentes. Curai os doentes. Curai o doente. Curai o doente. Dobrai o que é duro. Dobrai o que é duro. Guiai no escuro. Guiai no escuro. O frio aquecei. O frio aquecei. O frio aquecei. O frio aquecei. Dai aos vossos filhos e filhas. Dai aos vossos filhos e Que filhas. esperam e desejam. Que esperam e desejam. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte. Dai em prêmio ao forte. Uma santa vida e morte. Uma santa vida e morte. Alegria eterna. Alegria eterna. Alegria eterna. Alegria eterna. Amém. 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 Ó vinde, Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Santo. Enviai dos céus um raio de luz. Enviai dos céus um raio de luz. E renovareis a face da terra. E renovareis a face da E terra. renovareis as nações. E renovareis as nações. E renovareis as nossas vidas. E renovareis as nossas vidas. Ó vinde. Ó vinde. Então, vinde, ó vinde. É preciso continuamente dizer vinde, ó vinde, Espírito Santo, Criador, Salvador, porque de Deus veio a criação, veio o dom de nossas vidas, veio também a salvação, veio a nossa respiração, e é nesse sopro do Espírito de Deus que nós levantamos cada dia, ficamos de pé, e também que nós dormimos em paz, porque sem o Santo Espírito nós não podemos dormir em paz. Uma ótima noite para você. Os homens andam perdidos, não só os homens, também as mulheres, né? Toda a humanidade muito perdida na escuridão, nas trevas, muitas ideologias tentando destruir a presença de Deus no mundo, ideologias tentando
exterminar Deus na terra, tentando matar a fé em Deus. E estas ideologias querem ser Deus, ou seja, querem ocupar o lugar de Deus. Homens tentando ocupar o lugar de Deus, dominando os outros homens e mulheres, oprimindo, matando, distorcendo, matando a presença de Deus, matando a esperança, matando a fé. Estas ideologias sem Deus avançam e é preciso, para quem quer de fato salvação para a própria vida dos seus filhos, dos seus netos, para quem quer o mundo salvo, é preciso elevar o pensamento a Deus, o único, Criador, Salvador, que é amor, que é misericórdia, mas que também é justiça, porque Deus é o justo e ninguém brinca com Deus. Somente o amor brinca com Deus. O coração que ama pode brincar com Deus, mas quem não ama não pode brincar com ninguém, né? Assim também é a experiência humana. Se você tem um profundo amor por alguém e alguém tem por você, você pode brincar com ela. Se você não tem, você não pode brincar. Portanto, brinca com Deus, no bom sentido, quem tem muito amor por Ele. Mas quem de fato quer ser mais que Deus, quer ser Deus, então vai ver o juízo de Deus. E a mão de Deus é pesada, de fato, especialmente para os grandes desse mundo que querem dominar a terra, usurpar a terra, roubar a terra em próprio proveito. Por isso nós clamamos, ó vinde, Espírito Santo. Agora é preciso que homens e mulheres levantem a cabeça, levantem também as mãos para os altos, né, ou para o alto, né, e que de fato, na fé em Deus, enfrentem o mal que tenta avassalar, escravizar a sua própria vida. Porque, de fato, quem se deixa dominar pelo mal sem resistência está sendo fraco, está sendo tíbio, está sendo morno e é preciso vencer. Porque no Apocalipse nós lemos, seja frio ou seja quente, porque os mais ou menos, os mornos, eu vomitarei da minha boca. É isso que diz Deus no livro do Apocalipse. Então, é preciso levantar a cabeça, mesmo na sua fraqueza, porque somos frágeis, mas o poder de Deus habita em nós quando nós clamamos a Ele. Então ninguém terá desculpas de que por fraqueza perdeu a guerra, porque é só clamar pela presença dEle. Aliás, Deus está clamando para que você clame por Ele, porque Deus te ama mais do que você próprio é capaz de se amar. Uma ótima noite, bem-vindo, bem-vinda ao Café com Mensagem. Boa noite, Sarita. Boa noite, Dr. Tony Luiz, muito boa noite novamente para você que sintonizou aqui na Vibe Mundial. Este é o Café com Mensagem, é isso, né? Os grandes desse mundo que são tão pequenos. E como são pequenos aqueles que querem matar a fé no mundo, porque são homens sem sabedoria, sem Deus. Exatamente, são pequenos no sentido que são hipócritas, são de fato muito pequenos. Porque os pequenos de Deus, segundo o Evangelho, são aqueles de fato que abrem o seu coração a Deus. Se tornam pequenos e salvos e grandes pela presença de Deus neles. Agora, os que querem ser grandes, de fato, se tornaram pequenos e hipócritas, porque agem falsamente, com dupla face, tentando, de fato, enganar as pessoas. É preciso, neste mundo tão desafiador, o discernimento e fugir da tentativa de ser grande, baseado nos poderes desse mundo. Porque quem busca a grandeza baseado nos poderes desse mundo, na verdade, se entrega aos poderes das trevas, porque querem a recompensa, querem a defesa, o apoio dos homens, e não de Deus. Uma ótima noite. Este é o Café com Mensagem, aqui na Rádio Vibe Mundial. Excelente noite para você. Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Mensagem. Se tu queres a sinceridade do coração e no íntimo,
ensina-me a sabedoria. Então, vamos trazer para você hoje uma mensagem profunda, uma mensagem forte sobre o autoconhecimento. Mas o que é o autoconhecimento autêntico, verdadeiro? Existe muita ilusão no mundo, muita gente iludida e muita gente também ensinando ilusão. E quem acredita em ilusão acaba, de fato, tropeçando nelas. Qual que é o primeiro e o mais fundamental autoconhecimento? O primeiro e mais básico e mais fundamental autoconhecimento é que nós somos limitados neste mundo. Limitados por nossas falhas, limitado numa linguagem religiosa, limitado pelo pecado do mundo. Nos afastamos de Deus na nossa liberdade. Portanto, tropeçamos, e tropeçamos feio. Lá no princípio, os nossos primeiros pais, é isso que ensina a fé, né? A fé bíblica. Então, nós nos afastamos. Então, a humanidade é pecadora. O que é pecadora? É a humanidade que ama pouco ou não ama nada. Porque pecado é não amar a si próprio, não amar o outro, não amar os outros, não amar o planeta. E amar, é bom sempre lembrar, alguém lembrava esses dias, que amar não é gostar, não é isto? Você ama, segundo Cristo, numa suprema elevação em Deus, você ama até o inimigo. Você não gosta do inimigo, mas você ama. Então, quem ama, ora. Quem ama, de fato, pede a Deus a salvação do inimigo. Isso é amor. Amor é fazer o bem a quem te faz o mal. Deus age assim e nos convida a agir também dessa forma. Somente quem age desta forma que o Cristo ensina pode ser livre neste mundo e ter vida plena, vida em abundância, alegria plena de viver. Então eu dizia que o mais básico autoconhecimento é esse entendimento que somos limitados, pecadores, e somente a presença de Deus em nós nos faz, de fato, grandes perante Ele. Nos liberta da corrupção dos nossos primeiros pais, lá, biblicamente, está lá em Adão e Eva, na linguagem bíblica. É preciso tomar consciência disso. Se você acha que é poderoso, se você acha que o seu ego é poderoso, está equivocado, né? Está equivocado, é só olhar qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa que se entrega à sabedoria divina, percebe da loucura, da ilusão, que é se achar bom demais sem Deus. De fato, nós somos grandes, somos muito grandes, porque Deus habita em nós. Mas sem essa presença, se ignoramos essa presença, nós somos de fato pó, e voltaremos para o pó, e vivemos iludidos com pessoas de fato iludidas, né? Com pessoas bobas, que não têm autoconhecimento verdadeiro, autêntico, que acham que apenas com o poder da mente se salvam, ou são poderosas, são especiais, e quando vem aí um vírus, as pessoas se desesperam por causa de um vírus, as pessoas se sentem desesperadas, sem rumo, sem direção, aqueles poderosos, né, com os poderes das mentes, com tanto ensino iludido e falso, na hora de um vírus, viram de fato pessoas desesperadas, pessoas desencontradas, porque não entenderam, né, que o poder está em Deus. Portanto, se alguém quer poder na própria vida, somente existe poder em Deus que deve agir em nós. Eu vou trazer para você esta mensagem baseada no Salmo 51, que diz assim, o salmista fala na presença de Deus, mas tu, Senhor, queres a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinais a sabedoria. A liturgia de hoje traz o tema da sabedoria. Mas tu, Senhor, queres a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinais a sabedoria. Autoconhecimento autêntico é sabedoria. A espiritualidade cristã supõe a sabedoria, o autoconhecimento. Repito,
E o primeiro autoconhecimento é reconhecer-se limitado e pecador. Ou seja, o pecador ama pouco a si próprio, ama pouco o outro, ama pouco o planeta, só ama o próprio umbigo, mas não é amor, está de fato perdido no próprio ego. Então, ouça esta reflexão, esta mensagem que nós trazemos para você hoje. Tua honestidade conquista a sabedoria de Deus. Tua honestidade conquista a sabedoria de Deus. Não é isso que diz o salmista? Mas tu queres, Senhor, a sinceridade do coração, a honestidade do coração, que conquista a sabedoria de Deus, porque ele ensina a sabedoria para os sinceros de coração. A verdade, diz o Senhor, a verdade nem sempre é bonita, às vezes incomoda ou é dolorosa, mas se queres crescer e amadurecer no domínio espiritual, é obrigatório conhecer a verdade. E qual é a verdade? A mais difícil verdade de aceitar é o fato de haver sido concebido na iniquidade. Como diz o Salmo 51, esse salmo aqui, nós somos concebidos na iniquidade. Ou seja, todo homem, toda mulher veio a este mundo já na marca do pecado das origens, representado lá biblicamente por Adão e Eva. Portanto, todo homem, toda mulher nasce assim, nessas condições. Tanto é que somos mortais. Somos mortais, não é isto? Então, esta é a verdade básica e mais difícil de aceitar, que já somos concebidos nessa condição da iniquidade, da raça humana. Então, um bebê, com toda a pureza do bebê, com toda a ingenuidade do bebê, né, com toda, vamos dizer assim, fragilidade, com toda... Ou seja, o bebê é uma pessoa ingênua, né? Mas só que ele já foi concebido pela raça humana nessas condições. Em outros termos, o homem é pecador desde o início, é iníquo desde o início, porque assim é geração após geração. Nada existe de bom em ti, e sem mim, diz o Senhor, sem mim, és apenas uma pessoa perdida, com pouco amor por si e pelos outros. És daqueles dos quais se disse, não há justo, nem mesmo um só justo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Lemos isso na carta do grande São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Não há justo, nem mesmo um só. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 3. A única justiça que possuis agora é a que eu te comuniquei pelo meu sangue derramado e minha grande compaixão, nos diz o Cristo. Muitos dos meus filhos, depois de terem sido perdoados, pensam que são perfeitos e livres do pecado. Ora, eles continuam pecando em pensamentos, palavras, em ações. Eles recusam admitir que não têm conseguido superar nem mesmo as faltas mais corriqueiras e por isso vivem neste mundo como hipócritas. Mas tu deves aprender a me reconhecer pelo teu autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para a espiritualidade. Tu deves aprender a me conhecer pelo teu autoconhecimento. És pecador e nada de bom existe em ti sem a minha presença. Então, este é o autoconhecimento mais básico. Nós somos de uma humanidade corrupta e pecadora, e o bem existe em nós, porque Deus habita em nós. Se expulsamos Ele, então é só olhar como vive a terra, como vivem as pessoas na terra. Sem amor, nós nos destruímos, e também ao nosso semelhante. Não podes, diz ele, o Senhor, não podes aperfeiçoar a ti mesmo.
Assim como um pinheiro não pode se transformar em eucalipto por si próprio. Repito, não podes aperfeiçoar-se a ti mesmo por conta própria, assim como o pinheiro não pode se transformar em eucalipto. É preciso um novo nascimento para te mudar. É preciso um novo nascimento para que você tenha de fato vida nova. Apenas eu, o Senhor do amor e da vida, posso transformar um pecador em nova criatura. Eu posso transformar um viciado, perdido, em um santo, cheio da minha santidade. Ele não conseguiria fazer isto sozinho. Ele apenas pode cooperar com a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, na nossa liberdade, nós podemos cooperar com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando aprendes essas verdades básicas, então adquires a semente da sabedoria divina. A semente com essas verdades básicas. É a sabedoria de Deus que te leva a reconhecê-las, essas verdades. Infeliz de mim, que sou pecador, diz o salmista. Ele está sendo verdadeiro, está sendo não iludido, está sendo uma pessoa real, que não está iludida pelo falso autoconhecimento, pela falsa psicologia, pela falsa autoajuda. Ele, de fato, reconhece o estado que ele está. E, nesse estado, ele olha para si e reconhece e sabe que só Deus pode salvá-lo e libertá-lo da desgraça, da violência, porque Deus habita ele, mas é preciso esse reconhecimento e essa permissão. Então, quando aprendes essas verdades básicas, adquires a semente da sabedoria divina, a semente. É a sabedoria de Deus que te leva a reconhecer essas verdades. Então, você reconheceu, de fato, que você precisa de Deus para sair do buraco onde nós nos metemos. A partir deste ponto, então, podes rapidamente progredir na minha sabedoria. Olha que ótima notícia. Para quem reconhece o próprio estado, pode progredir rapidamente na sabedoria de Deus, ou seja, no poder de Deus, no amor de Deus, na inteligência de Deus, no sucesso de Deus, porque Deus é o sucesso por excelência, não o deste mundo que nós conhecemos aqui, mas um ser humano de sucesso, ele é cheio da presença de Deus, portanto é poderoso, como todos os santos. Sem essa verdade fundamental, se você não a reconhece, que você é pecador e que nada pode fazer sem Deus, então você está de fato perdido. Sem essa verdade fundamental, os homens se perdem em muitas idolatrias, em muitas heresias. Isto acontece porque o ser humano é muito orgulhoso para admitir como o autor do Salmo. O que o salmista reconhece? Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, por isso que Deus, o Cristo, amou tanto o salmista, porque tinha essa humildade e essa sabedoria de reconhecer que o pecado estava sempre diante dele. Então, portanto, ele podia receber a sabedoria de Deus, porque reconhecia a própria condição. Mas a pessoa que não reconhece a própria condição, como que pode receber? O alcoólatra que não reconhece que é alcoólatra, como que pode se curar? O iludido que não reconhece a própria ilusão, como pode se curar da ilusão? Não é isto? Então, o pecado deve ser confessado perante Deus para ser perdoado. Deve ser reconhecido e confessado perante Deus, porque aqui o que fala aqui o salmista perante Deus? Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele confessa perante Deus o seu próprio pecado, é perdoado
De fato, ele pode então abrir-se à sabedoria, a toda a sabedoria de Deus, né? Porque a sabedoria de Deus só pode penetrar o coração quando o coração está nesta verdade, nesse reconhecimento da própria limitação. Ótimo dia, ótima noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem. Uma ótima noite para você, Sarita. Como te tocou esta palavra? Muito obrigada, Dr. Tony Luiz. Ótima noite para você também. Então, eu me lembrei de uma oração que diz assim, né? Transforma, Espírito Santo, tudo em minha vida em realidade, né? E é isto, né? Fora de Deus só existe muita ilusão. O coração sem Deus, a pessoa cai num buraco chamado ilusão. E é interessante que esse texto ele fala na palavra honestidade, sinceridade. Só é possível começar a sair realmente da ilusão quando nós olhamos com sinceridade para o nosso íntimo. É isso que Exatamente. você estava dizendo. Reconhecendo, nos abrimos ao poder e ao amor de Deus, né? Exatamente. Que transforma as nossas vidas. A sinceridade, ela tem poder espiritual. Quando você pensar nessa palavra, sinceridade, honestidade, são palavras muito sagradas. Pense nelas como grandes colunas espirituais que estão aí disponíveis para qualquer um, como uma tábua de salvação. Para você que ouviu hoje o Café com Mensagem, uma noite cheia, cheia de Deus e de tudo que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude. Até todo domingo e toda segunda-feira, às 10h30 da noite.